gostaríamos que eles orassem pela saúde dos irmãos que estão enfermos. Talvez gostaríamos de orar, que eles orassem pelos necessitados, irmãos que estão passando por dificuldades, talvez crises, problemas financeiros, desempregados. Ou talvez pensemos nas finanças da igreja. Como eu gostaria que orássemos, ou que os pastores orassem, para que a igreja tivesse condições financeiras para reformar o nosso prédio, termos mais salas. E nós às vezes pensamos nisso, como a igreja precisava de uma reforma e isso deve ser um motivo de oração dos nossos pastores. Ou pensando no lado mais espiritual, numa visão mais espiritual, poderiam orar ou deveriam orar pela salvação de almas através do ministério da nossa igreja, ou mesmo pelo sustento dos missionários. Em suas cartas da prisão às igrejas de Éfeso, Filipos e Colossenses, Paulo, inicialmente, sempre no início da carta, ele sempre dizia que orava para que aquele povo, aqueles irmãos crescessem no pleno conhecimento de Deus. Deem uma olhada rápida em Efésios 1:16, Filipenses 1:9 e Colossenses 1:9, apenas ainda como introdução. Efésios 1:16 diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Filipenses 1:9: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Colossenses 1:9: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Era por isso que Paulo orava pelas igrejas, ou que ele fundara, ou que ajudara a fundar, de forma direta ou indireta. Paulo orava por esses motivos. O apóstolo sabia que Deus se revelara ao homem para que fosse conhecido. Portanto, é possível, sim, que o homem conhecesse a Deus por meio de sua revelação, especialmente aqueles que creem na revelação especial de Deus, a palavra e o Senhor Jesus Cristo. A sua palavra, então, essa oração ia de encontro ao pensamento de muitos na época em que Deus não poderia ser conhecido, ou, pelo menos não por todos, mas por alguns, uma casta especial de iniciados em um certo sistema místico, esotérico, uma espécie de proto-gnosticismo. Paulo, através da sua oração, ele revela que o que ele considerava mais importante para a igreja, que a igreja conhecesse a Deus. Isso ficou registrado nas Escrituras, ou seja, a inspiração do Espírito Santo de Deus. Portanto, a nossa prioridade é crescer no pleno conhecimento de Deus. E o que devemos conhecer? Agora sim, vamos ler todo o texto que nós nos propomos a estudar durante esta manhã, que é Efésios 1:15 a 23. Neste texto iremos destacar 3 áreas, se o tempo nos permitir, deste conhecimento de Deus. Efésios 1:15 a 23. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder,
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Senhor nosso Deus bendito, Deus ilumina neste momento e ajuda-nos a te conhecer mais. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Então, que áreas são essas que, conforme a oração de Paulo, devemos buscar e nos esmerar para conhecer mais? Primeiro, vamos dizer que devemos conhecer mais da pessoa de Deus. Após a sua doxologia, que está ali contida nos versículos 3 a 14, desse capítulo que acabamos de ler, ou seja, é como se fosse um hino de louvor, onde Paulo expressa magistralmente o plano de Deus e os seus feitos em relação à redenção do seu povo, tudo isso para o louvor da sua glória. E depois que ele ouviu sobre a fé daquela igreja no Senhor Jesus Cristo e o amor que eles tinham para com todos os santos, Paulo, por causa desses motivos, disse que não cessava de dar graças a Deus por aqueles irmãos e de interceder por eles. Paulo era um homem de oração. E, claro, os judeus já tinham o costume de ter os períodos de oração diária ou semanal, e Paulo, então, creio que aproveitava esses períodos, e principalmente aqui nesse caso, porque ele estava na prisão, para orar por todas as igrejas que ele trabalhou ou que ele conhecia. Então, a fé e o amor da igreja revelavam o conhecimento de Deus. É por isso que ele está pedindo. E a motivação foi essa: vocês têm a fé no Senhor Jesus Cristo, vocês têm o amor, e isso me alegra. Depois de tudo que Deus fez, que estou aqui lhes contando, versículos 13 a 14, e sabendo que então tudo que Deus fez alcançou vocês, porque a fé e o amor evidenciam isso, é que eu oro para que vocês continuem se desenvolvendo nesse conhecimento, crescendo nesse conhecimento de Deus. Essa fé que a igreja tinha era a fé salvadora. Não é simplesmente um conjunto de doutrinas, embora, claro, essa palavra possa ser usada para se referir a isso também. Mas estava falando da fé evangélica, a fé no evangelho, a fé salvadora. E essa fé estava sendo refletida através do amor que a igreja tinha para com os santos. Veja, então, não era uma fé morta, mas era uma fé operante, que era visível por meio do amor externado pelo povo. Então, fé e amor necessariamente devem andar juntos. Essas virtudes espirituais evidenciadas, provavam que os efésios conheciam o Deus bendito, de quem Paulo se refere anteriormente, sendo alcançados pelo seu plano. Lembra? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. E se alguém não ama, não conhece a Deus. Fé e amor, então, são marcas características daquele que pertence a Deus, daquele que é salvo, daquele que pertence, então, à igreja de Deus. Há, então, conhecimento. Você tem fé em algo. E você, então, acredita num conteúdo e você vive por causa daquele conteúdo da nossa fé. E há, então, um conhecimento de Deus. A gratidão a Deus e a intercessão constante de Paulo evidenciavam um relacionamento com Deus. E relacionamento também pressupõe conhecimento. Quando Paulo ouve da fé e do amor, ele é impelido a dar graças ao Senhor. Por quê que ele dá graças a Deus, se quem está exercendo, ou quem está provando ou mostrando sua fé, e quem está mostrando o seu amor são os crentes de Éfeso? Ele entendia que tudo aquilo vinha de Deus. Se eles tinham fé e se tinham amor, é porque foram alcançados pelo plano gracioso de Deus. Logo, o responsável por tudo
É Deus. E por isso Paulo dava graças a Deus por causa daqueles irmãos. A gratidão de Paulo revelava o que Deus já tinha feito. E a sua intercessão indicava o que Deus ainda iria fazer, o que ele cria que Deus ainda iria fazer. A reação do apóstolo, ou seja, a sua vida de oração, também prova que ele conhecia bem a Deus e que era o mesmo que ele gostaria que ocorresse com o povo, com a igreja, que eles também conhecessem mais a Deus. Esse era o seu desejo. Por isso ele orava. Orar é relacionar-se com Deus, e relacionar-se com Deus é conhecê-lo. A sabedoria e a revelação do Espírito vêm por meio do conhecimento de Deus. Veja que o primeiro pedido de Paulo nessa oração é que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Veja que é a revelação no conhecimento de Deus. O espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. Observem bem essa preposição aí. Em o conhecimento de Deus. Não é simplesmente para o conhecimento de Deus, embora isso também ocorra. O que quer dizer então? Que essa sabedoria, o espírito de sabedoria e de revelação vem através do conhecimento de Deus. Está dentro ou também ligado ou unido ao conhecimento de Deus. Eu sei que normalmente no nosso português a gente erra na nossa palavra conversa informal, quando, por exemplo, sua esposa pergunta para você, né? O que você vai fazer? Aí o marido diz, eu vou no banco. Vou no banco não, né? Só se for no banco do carro. Eu vou ao banco. Aqui está dizendo no conhecimento de Deus, dentro, ligado, através do conhecimento de Deus. É isso que está dizendo. Então, a igreja já tinha um conhecimento de Deus que era provado pela fé e pelo amor. E através desse conhecimento, Paulo orava para que Deus concedesse o espírito de sabedoria e revelação. Revelação diz respeito à comunicação de conhecimento, ou seja, desvendar os olhos para conhecer, para ver, observar, perceber, compreender. E sabedoria refere-se ao uso adequado do conhecimento na nossa vida. Conforme o livro de Atos, capítulo 19, Paulo passou 2 anos ensinando na escola de Tirano a palavra do Senhor, isso em Éfeso. Muitas pessoas se converteram ali no período que Paulo pregou, que Paulo ensinou. Ainda no versículo 27 desse mesmo capítulo de Atos, Paulo disse que nunca deixou de anunciar, ou jamais deixou de anunciar aos Efésios todo o desígnio de Deus. Estava claro que eles já tinham um conhecimento de Deus. Paulo os ensinara. E mais uma vez, a fé e o amor provavam que eles tinham conhecimento de Deus. Então o que Paulo desejava? Que esse conhecimento fosse desenvolvido, crescesse e frutificasse na igreja. Note que o apóstolo não tem em mente o conhecimento em geral, mas o conhecimento específico, preciso e correto, e isso fica muito mais claro na língua original, quando ele usa epignosco, em vez de apenas gnosco, ou seja, não é apenas um conhecimento, mas é um conhecimento preciso, é um conhecimento correto. Não podemos nos conformar com um mero conhecimento superficial e talvez até impreciso. O crente deve ter um conhecimento crescente, profundo e espiritual de Deus. É por isso que Paulo orava. Ou seja, Paulo não se conformava com um crente que, eu me converti e pronto, sou um esquenta-banco. Não sirvo, não conheço mais nada. Isso daí, teologia, é para os pastores, é para os estudiosos. Eu já me contento com a minha salvação. Não, Paulo queria que eles conhecessem mais e mais, porque de Deus nós iremos conhecer eternamente. Conforme a carta aos Colossenses, nós até já lemos aquele texto, Paulo orava para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Logo, este conhecimento não pode ser obtido unicamente através de uma capacidade intelectual.
O que Paulo estava realmente pedindo em sua oração a favor da igreja, já que não era apenas algo pela capacidade cognitiva ou intelectual. De acordo com Isaías 11:2, nós não iremos ler por causa do tempo, mas fica claro que o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. 1 Coríntios 2:10 é o Espírito Santo quem nos revela, ou seja, então ele também é como se fosse esse Espírito de revelação. Porém, visto que o mesmo Paulo disse que quando cremos somos selados pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo habita no crente, Paulo não estava pedindo que a pessoa do Espírito Santo agora passasse a habitar no crente. Não era isso. Então, o que Paulo estava pedindo realmente é que o Espírito Santo desse o entendimento, iluminasse os crentes em relação ao conhecimento de Deus, para que pudessem compreender e crescer neste conhecimento. É por isso que nós chegamos a compreender as Escrituras. Porque o Espírito Santo nos ilumina. O homem só pode conhecer verdadeiramente a Deus através do ministério gracioso do Espírito. Isso fica muito claro em 1 Coríntios 2, 1-16. Vamos ler apenas alguns versículos. Eu quero ler os versículos 10 a 13. 1 Coríntios 2. Diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É o Espírito de Deus que revela Deus ao nosso espírito. A fonte de iluminação espiritual é Deus. O seu canal é o Espírito Santo. A ferramenta do Espírito Santo é a sua palavra, a palavra de Deus. E o tema supremo que é, então, estudado, ou o alvo a ser alcançado ou buscado, é o pleno conhecimento de Deus. A iluminação dos olhos do coração também é indispensável para a percepção do conhecimento. Veja que no início do versículo 18 diz assim: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Vamos parar aí. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Veja que tudo aqui está na dependência de Deus. Aliás, a primeira parte, iluminados, na verdade no original é um verbo que está na voz passiva. É como se fosse assim: tendo sido iluminados. Né? Tendo sido iluminados os vossos olhos, para quê? Aí tem a nossa responsabilidade. Então, o que eu quero dizer? A iluminação é uma ação de Deus, pois é Ele que ilumina os nossos olhos. Mas o propósito da iluminação é uma ação humana, pois somos nós que precisamos conhecer. Veja, tendo sido iluminados os olhos, para quê? A fim de quê? Com qual propósito? Para saberdes. Quem tem que saber? Nós. E nós temos então o auxílio do Espírito Santo que ilumina os nossos olhos. Portanto, nossa responsabilidade é buscar, ler, meditar, examinar, investigar as Escrituras, observar os feitos do Senhor e nos relacionarmos com Ele. Não podemos, mais uma vez, ficar de braços cruzados. Assim como uma lâmpada com sensor de presença ou de movimento só acende quando alguém se faz presente no cômodo onde ela está instalada, a iluminação espiritual também só ocorre quando o crente está ativamente buscando conhecer a Deus através da sua palavra. Acho que os irmãos sabem muito bem, principalmente os casais aqui, ou outros que conhecem esse tipo de lâmpada, né? Por que eu estou dizendo os casais? Lá no hotel, onde houve o Casais em Comunhão 30, tinha esse tipo de lâmpada no corredor. Então, à noite, ela ficava apagada. Quando vinha alguém, a lâmpada acendia. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou usando essa ilustração? Não pense você que você
descobrirá as coisas de Deus sem ler a Bíblia, sem ouvir uma pregação, sem meditar nas verdades de Deus. Precisamos buscar, ler, ouvir, meditar. E Deus então nos ilumina com o seu Santo Espírito para compreendermos a palavra dele. Mas é necessário também uma ação da nossa parte. E extremamente necessária a ação de iluminação do Espírito Santo. Observe que o processo de iluminação espiritual ocorre sobre os olhos do coração. É o que o texto diz. O coração, nós já sabemos, é o centro das afeições humanas. Não é então só o intelecto, mas faz parte aí o intelecto, as emoções e a vontade. Conforme a carta aos Filipenses, o texto que nós lemos, Paulo orava para que o amor deles aumentasse mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Então aí nós vemos amor normalmente está referindo-se à vontade, a desejo, a uma ação e isso envolve afeto, sentimento. Não é só sentimento, mas é uma disposição em fazer o bem. Então envolve vontade e claramente o afeto será acionado nesse sentido. Para amarmos a Deus precisamos conhecê-lo bem. E quanto mais o conhecermos, mais iremos amá-lo. A oração de Paulo registrada no capítulo 3 de Efésios, versículos 14 a 19, eu acho que confirma muito bem essa ideia. Leiamos esse texto, Efésios 3, 14 a 19. Mais uma vez, Paulo revelando sua oração. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com todo o poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Mais uma vez, veja que esse é o desejo de Paulo. Alicerçados, habitados por Cristo, alicerçados em fé e amor, cresceremos em quê? Em amor e no conhecimento. Então, quanto mais conhecermos a Deus, mais iremos amá-lo. E quanto mais amarmos, mais iremos conhecer a Deus. Por isso, iluminados os olhos do nosso coração. Não só do intelecto, mas do nosso afeto, da nossa vontade, da nossa disposição. O homem não precisa ter um intelecto privilegiado para conhecer mais as coisas de Deus, mas um coração cheio de fé e amor, preparado pelo Espírito Santo, sem o qual permanecerá cego nas trevas. Paulo disse na carta aos Romanos que o que se pode conhecer de Deus, ele manifestou aos homens através da sua criação. Isso é a revelação geral. Por isso os homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Antes, o que ocorreu com eles? Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o seu coração insensato se obscureceu. Em contraste com os olhos do nosso coração, que são iluminados pelo Espírito Santo, o coração dos incrédulos, quando rejeitam o conhecimento de Deus, rejeitam dar glória a Deus, além de ser chamado de insensato, diz, eles estão em trevas, estão obscurecidos. Aqui também, Efésios 4, 17 e 18, deixa isso claro. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não andeis como também andam os gentios, ou seja, os incrédulos, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os incrédulos vivem em trevas de quê? De entendimento, de conhecimento. Os crentes, porém, têm os olhos dos seus corações iluminados por Deus para o conhecerem melhor. Aqui nós acabamos de ler que eles estavam em trevas de conhecimento, alheios a Deus. O Espírito Santo nos ilumina para que possamos conhecer mais a Deus.
Além disso, ainda em Efésios, Paulo exorta a igreja a andar como filhos da luz. E o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. O cristianismo não é mais uma religião na qual as pessoas precisam apenas conhecer algumas doutrinas e praticar algumas obras para que sejam salvos. Antes de tudo, o cristianismo é um relacionamento pessoal com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por isso precisamos conhecê-lo mais, cada vez mais. E a prova de que o estamos conhecendo e andando com Ele é que a cada dia nos tornaremos mais parecidos com Ele. Veja Efésios 4, versículos 13. Versículo 13, depois nós leremos outros versículos. Efésios 4 e 13. Deus separa pessoas, aqui está dizendo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, vão edificar a igreja, vão ensinar. Aí versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mais uma vez, Paulo deseja que a igreja cresça em conhecimento de Deus, para quê? Para que se torne conforme Cristo. Em outras palavras, é isso, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quanto mais conhecermos a Deus, mais nos pareceremos com Ele. É como a história daquela tribo em que recebeu um missionário, e o missionário começou a falar sobre Jesus Cristo, e um daqueles índios falou: nós já conhecemos ele. Ele veio aqui há muitos anos atrás. Mas ele estava falando de um outro missionário. Mas aquele missionário se parecia com Cristo. Quanto mais conhecemos a pessoa de Deus, mais parecidos seremos com o nosso Senhor. Veja o versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando nós agimos dessa forma, somos parecidos com Cristo, como Deus também em Cristo vos perdoou. Versículos 1 e 2 do capítulo 5. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, imitem Cristo. É o Deus homem. Como igreja de Cristo, devemos crescer no conhecimento de Deus, conhecendo mais a sua pessoa através da iluminação do Espírito Santo. Em segundo lugar, temos de crescer no conhecimento de Deus, conhecendo mais o seu plano. O propósito da iluminação espiritual, voltemos aí ao capítulo 1, pelo qual Paulo ora e que revela o plano de Deus, é para que os crentes saibam qual é a esperança da sua vocação, ou seja, o seu chamamento, e quais as riquezas da glória da herança nos santos. O que é o seu chamado, o seu chamamento, ou em outras palavras, essa aqui é a mesma palavra traduzida nesse mesmo texto de Efésios como vocação. Embora o chamado de Deus já tenha ocorrido no passado, tendo sido efetivado quando fomos salvos, nós o vivenciamos no presente e o vivenciaremos até o final das nossas vidas. No capítulo 4, versículo 1, o apóstolo nos exorta a andarmos de modo digno da vocação a que fomos chamados, de modo digno do chamamento, do chamado de Deus. Paulo mesmo já havia dito, lá em Atos 20, 24, aos presbíteros de Éfeso, quando ele chamou-os até Mileto, ele disse assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele entendia bem o seu chamado, a sua vocação. A minha carreira é essa, eu não considero a minha vida, contanto que eu cumpra o meu chamado. Nosso chamado, portanto, é um privilégio porque fomos salvos, e recebemos bênçãos por causa disso, mas é uma responsabilidade também. O termo esperança já nos faz olhar para o futuro, a esperança do nosso chamamento. Então diz respeito ao destino final que Deus planejou para nós quando nos chamou.
incluindo o fato de que estaremos com Cristo, que seremos semelhantes a Ele para sempre, também seremos manifestos ao universo como filhos de Deus e reinaremos com Ele como sua noiva imaculada. Esperamos por esse dia não como quem tem dúvidas, mas sim como o aspecto da nossa salvação que ainda está no futuro e para o qual olhamos desde já, pois sabendo da esperança do chamado de Deus, enxergamos de antemão o que Ele tem preparado para nós, os salvos. A esperança aqui completa a tríplice virtude que Paulo tanto fala: a fé, a esperança e o amor. O mundo antigo era um mundo sem esperança, dizia até uma certa expressão popular: nunca ter nascido é a maior felicidade. A segunda é morrer ao nascer. Veja como era um povo sem esperança. Para os crentes, contudo, o futuro era glorioso. O Deus Pai nos escolheu, nos adotou. Deus Filho nos redimiu, nos perdoou. Deus Espírito Santo nos selou e nos deu a garantia. O futuro não era mais algo que devia se temer, a qual devia ser temido, mas deveria ser encarado agora com anelo e segurança. Essa esperança não é apenas algo que eu quero que aconteça, mas eu não tenho certeza. Não, é uma esperança segura. Nós somos salvos e selados com o Espírito Santo, então temos a garantia. O que é a herança? Veja como Paulo fala: a riqueza da glória da sua herança nos santos parece ser algo maravilhoso. Produz aqui um efeito de imensidão, de grandeza. E é isso que Paulo quer que nós conheçamos e exploremos e desfrutemos. Há duas maneiras de interpretar possíveis aqui. De acordo com a primeira, os santos são a herança. E ele os vê como um tesouro de valor incomparável. Isso fica claro lá em Tito 14, 2 e 14, nós não iremos ler. E 1 Pedro 2 e 9 falam algo semelhante: nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um povo exclusivamente de Deus. E é sem dúvida uma exibição da graça indivisível que pecadores vis e sem nenhum merecimento, mas salvos através de Cristo, possam ocupar esse lugar no coração de Deus. Somos propriedade de Deus. Somos o seu tesouro, somos o seu povo. Isso é sermos a herança de Deus. A outra possibilidade de interpretação é ver a herança como tudo o que nós vamos herdar. A herança de Deus para nós. Primeira interpretação: nós somos a herança de Deus. Segunda interpretação: nós temos uma herança que Deus nos concedeu. O versículo 11 revela que nele, em Cristo, fomos feitos herança. Fomos feitos herança em Cristo. Versículo 14 diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Veja, aqui as duas ideias. Fomos feitos herança. E depois, ele é o penhor da nossa herança. Como a esperança do chamamento de Deus nos faz pensar nessa nossa herança, o que nós iremos receber, eu creio que esse versículo 18 está falando de nós como herança de Deus. Refere-se à herança de Deus em nós. Olha mais uma vez aí a preposição, em. Em nós, Deus nos fez sua herança. Paulo ora para que os crentes possam entender o quão preciosos são para Deus. Não por causa dos seus méritos, isso não é um antropocentrismo, mas por causa dos méritos de Cristo que foi imputado a nós, por causa do que Deus fez por nós. Deus nos enxerga como seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Somos a igreja que Ele comprou com seu próprio sangue, Atos 20 e 28. Somos a noiva de Cristo, então somos a riqueza da sua herança. Fomos escolhidos para sermos a sua herança eterna. Creio que por isso que lemos nas Escrituras que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116 e 15. Deus anseia em estar conosco. Deus anseia que estejamos com Ele porque nós somos a sua porção. Certamente o ser humano não gosta de pensar na morte por encará-la como um fim, uma separação, um tempo de dor, de tristeza. Por isso, muitas vezes,
falando sobre música, né? Eu sempre ouço alguém dizer: ah, pastor, isso aí parece música de velório. Quando a pessoa diz que parece música de velório, normalmente ela está encarando que ela considera a música feia, ou talvez ela pode ter sido feia porque foi mal cantada. Bem, se você já foi a um velório de um descrente, você deve ter visto lá muito desespero, pranto e muita música sofrível mesmo. Mas os velórios dos crentes não são assim. Não deveriam ser assim. É claro que haverá tristeza por causa da perda do ente querido, por causa da saudade que fica, mas também haverá muita esperança. E pelo que eu já vi e ouvi, as músicas são cantadas com maior reflexão, por causa do que aconteceu, com maior intensidade, por causa da esperança e com fé. Os irmãos sabem que meu avô faleceu ontem, a madrugada de ontem, aos 93 anos de idade. Dentre os quais, pela graça de Deus, cerca de 60 anos, ele viveu já como filho de Deus, como servo de Deus. Mas isso não é nada comparado à eternidade gloriosa no lar do nosso Pai Celestial. Não devemos nos alegrar na morte de um crente apenas porque sabemos que ele não vai para o inferno. Não devemos nos alegrar na morte de um crente sabendo apenas que ele vai para o céu. Mas devemos nos alegrar pensando na morte do crente porque ele estará com Deus. Porque o que é o céu se Cristo não estiver lá? A morte para o crente é uma passagem para o lar reluzente do nosso Pai. A sepultura vazia da qual o Senhor Jesus se ergueu proveio da sua morte. Ressurreto, Cristo não morrerá, nunca mais. E por causa da sua vida, por causa da sua ressurreição, nós temos a justificação. E porque Ele vive, nós viveremos. Nós seremos ressurretos também. A vida eterna, não a morte, é que se tornou realidade para nós através da ressurreição de Cristo. É por isso que Paulo diz: conheçam a esperança do seu chamamento e a herança de Deus em nós. Os mártires cristãos morreram com essa certeza. Muitos deles cantavam, e não aquela música de velório, cantavam louvores ao Senhor no momento de suas execuções, sabendo que logo veriam o Salvador face a face. Ontem à tarde, minha família cantou no velório do meu avô uma música que dizia: este mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. É por isso que o crente deve se alegrar, porque vai morar com Cristo, vai estar na presença do seu Salvador. Ore a Deus para que ilumine os olhos do seu coração, para enxergares o seu glorioso plano. A visão clara da esperança do chamado de Deus, bem como das riquezas da glória da sua herança em nós. Deve nos motivar tudo isso a vivermos a vida cristã com alegria, santidade, fidelidade, contentamento, perseverança e zelo no serviço de Deus, investindo sempre em valores eternos. O crente não deve viver murmurando da vida, não deve ser materialista pensando que vai viver aqui e que só aqui é que importa. Ele tem uma bendita esperança. Nós temos uma bendita esperança que está garantida pela presença do Espírito Santo em nós. Este é o plano de Deus. Viu como temos tantas coisas para conhecer e nos regozijar e desfrutar? O plano de Deus não falha. Como igreja de Cristo, devemos crescer no conhecimento de Deus, conhecendo mais do seu plano glorioso para nós e em nós. Por causa do nosso tempo, não iremos ver a terceira ponto, seria conhecer mais sobre o poder de Deus. Mas eu gostaria que a igreja cantasse nesse momento um hino que tem esse título, Conhecimento de Deus, que nós devemos transbordar no conhecimento de Deus. E assim encerraremos o nosso culto pela manhã.
Que esta seja a nossa oração, assim como a oração do apóstolo Paulo, e uma realidade nas nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus bendito, obrigado por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado por tua palavra que revela quem tu és e o que tu queres para nós, que possamos viver a cada dia de conformidade com a tua vontade, crescendo no conhecimento do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.